Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais um Memórias Médicas Piauienses. O nosso programa visa entrevistar médicos do Piauí e, através da sua história pessoal, a construção da historiografia do nosso estado. Essa historiografia médica que nos orgulha pela infindável quantidade de médicos maravilhosos que fizeram essa história. E hoje vamos receber aqui um consagrado médico da cardiologia do Piauí, o Dr. Antenor Portela. É hemodinamicista de referência na nossa cidade e que todos o conhecem e o consideram. Esse programa vai ao ar toda terça-feira pela Rádio FM Universitária, às 10h30 da manhã, com reprise às 22 horas. E também você pode nos acompanhar no Instagram, no Spotify e também no YouTube. É um prazer ouvir a sua opinião sobre o que estamos fazendo. Muito obrigado. Doutor Antenor, prazer enorme recebê-lo aqui em nosso programa. Luiz, eu fiz questão de vir para essa entrevista, né? Eu não tenho hábito de frequentar muito televisão, nem rádio e tudo, mas é principalmente porque você é um homem muito educado, muito gentil, eu não poderia deixar de aceitar esse convite. Muito obrigado. O objetivo nosso é exatamente dessa rica história que você tem de vida, que possa colaborar para a própria história da medicina. Você é de Teresina mesmo, nasceu aqui em Teresina. Eu sou de Teresina, sim. E fez a faculdade aqui na UFP? Sou oriundo da UFP, né? Da turma de 79, entrou em 79 e saiu em 84. O que fez você querer ser médico? Alguém lhe inspirou? Qual foi o convite que a vida fez para você fazer medicina? Eu fui um menino criado no interior, numa fazenda no interior de Nossa Senhora dos Remédios, com meus avós. E os meninos do interior, eles convivem com coisas muito diferentes do que as crianças de hoje convivem, né? No interior, você vê muito a vida e a morte. Você vê os animais sendo abatidos. Você escolhe um animal cedinho, que está vivinho, para almoçá-lo no meio-dia. E você vê a morte dele, o preparo, a dissecção, tudo. Então isso tudo me chamou a atenção a princípio, né? E também na minha infância eu tive contato com um médico famoso lá da região, Dr. José Lages, que era um tio-avô. Tio José Lages era muito famoso na época. Era um médico abnegado, né? Era um obstetra famoso, mas um clínico geral também. Então eu ouvia muitas histórias dele, né? E os médicos eram muito respeitados na época, até muito mais do que hoje, né? Eram autoridades. E eu vi a atuação do meu tio lá no interior, mesmo como menino, como criança, tipo um homem mordido por uma serpente, uma cascavel, quase morrendo em coma, e ele foi chamado lá e aplicou o soro antiofídico, algumas injeções. No outro dia, esse homem que estava comatoso estava falando, pedindo água. Então aquilo era maravilhoso, impressionava uma mente jovem, né? Porque parecia mágico, né? E outras coisas dessa forma, né? Meu avô também e minha avó serviam muito as pessoas no interior, porque o acesso à medicina era muito difícil. Então meu avô fazia extração dentária nas pessoas que não podiam. Pegava aquelas caixinhas metálicas e esterilizava. Tinha o material, exercia essa... Sim, assim, só como ajuda, né? Eu lembro daquelas caixinhas metálicas com aquelas seringas não descartáveis, de vidro, que era colocada no álcool, acendia aquela luz azul bonita para esterilizar da forma que se podia, e aplicava as injeções naquelas pessoas que precisavam. Minha avó dava muita atenção às pessoas. Eu lembro que ela era asmática, e a gente estava sentado uma vez na porta da fazenda, eu, ela e meu avô, e vinha um sujeito, um velhinho, cansado, atravessando o pátio, que era longo e quase não chegava de tanta dispneia, né? Ele estava trabalhando com carvão e estava com broncoespasmo, piava o peito que você ouvia de longe, não pesava nem a ausculta, né? E ela subiu lá, pegou uns remédios, broncodilatadores que ela tinha, por ser asmática também, deu um comprimido para ele, e daqui a alguns minutos ele estava outra pessoa, super agradecido, né? Então aquilo me impressionou muito. Perfeito.
Mas aí você se forma em Teresina, você continua morando aqui ou já foi busca da residência? Não sei se existia residência em cardiologia aqui no Piauí nessa época. Eu fui influenciado pelo Uhum. meu tio, que também Sim, era cardiologista, irmão do meu pai, Gilson Portela, foi professor sim, sim, da seu Federal por Gilson. muitos anos e Aham, era um homem inteligente, falava muito bem e me causava uma impressão muito boa, né? aham, Era a pessoa respeitada entre os irmãos por ter se diferenciado. uhum. E minha mãe sempre contava uma história que o meu avô o formou, mandou para Recife, depois ele foi para São Paulo, para o Dante Pazzanese naquela época. Meu avô paterno, né, era um homem pobre, né, então formou com muita dificuldade. E E esse, minha mãe contava que na época da formatura, ele chamou várias pessoas aham. para formatura, para formatura não, quando ele voltou de São Paulo já como Certo, residente, certo. né? Aham. E aí o Petrônio Portela, Uhum. que era uma autoridade, Parente era dele? Era parente? parente, sim, Parente. era parente. O Petrônio Portela foi tutor do meu pai, quando meu pai veio de Ah, Valência, de São Félix ok. para cá. E ele chamou o Petrônio para essa festinha simples e tudo. E minha mãe disse que ele falou: Petrônio, se eu pudesse, eu escreveria o nome do meu filho em letras de ouro. É. Então ele foi uma O Gilson influência. foi, não só sua, com certeza houve uma influência dele em uma geração, porque era um cardiologista muito conhecido e querido aqui na nossa terra, eu lembro dele. Você então sai de Teresina e vai para São Paulo. Então, É? eu fui o orador da minha turma. E Aham. no meu discurso eu Uhum. falava do generalista e condenava o precocemente especialista. Ok, aquele. Então eu fui para São Paulo para fazer clínica médica, porque eu acho que Perfeito. o médico tem que escolher entre as três grandes áreas, né? As Se ele básicas. vai ser médico de adulto ou vai ser pediatra. Uhum. Se ele for médico de adulto, se ele vai fazer a área cirúrgica ou a área clínica. Aham. Então eu decidi que iria fazer a área clínica. Clínica. Mas eu tinha muita paixão pela cirurgia também. Uhum. No pronto-socorro do HGV participei de muitas cirurgias. Eu gostava da clínica intelectualmente, me Uhum. atraía mais, mas eu gostava também da cirurgia, né, dos procedimentos e tudo. Uhum. Mas eu fui para fazer clínica médica em São Paulo. Sim. A clínica médica me parecia muito interessante. Você via na enfermaria um paciente com pneumonia, com meningite, com várias coisas diferentes. Então parecia mais interessante do que fazer uma coisa só. Uhum. Mas logo no primeiro ano, após o primeiro ano, eu optei por cardiologia, né? Eu E acho nesse que período da clínica médica, ela foi feita onde, essa residência? clínica médica lá na época, eu fiz em 3 hospitais. A gente Ah, fazia eu fiz nos hospitais do SUS, que uhum. era o Brigadeiro, Brigadeiro Luiz Luiz Antônio, Antônio. Heliópolis, Uhum. perto ao monumento da É, Independência do o Brasil. Heliópolis nessa época era, o diretor era o Dr. Salomão Scheib, médico piauiense. Eu acho que É, não era mais ele já é o tinha quê? sido, mas era muito Aham, conhecido na época. Daí o Heliópolis era um perfeito. hospital imenso, um hospital Enorme. do SUS, gigantesco, e era o hospital de referência desses três. Uhum. Mas logo após concluir o primeiro ano, eu passei na residência na USP, no Instituto do Uhum. Coração. No INCOR. E aí no INCOR. INCOR, HC, FM USP, né? Como se dizia na época. E eu fiz 4 anos lá, 2 de cardiologia clínica e 2 de cardiologia intervencionista, que na época se chamava hemodinâmica. Hemodinâmica. Esse termo intervencionista, né, ele é mais novo. A hemodinâmica foi inicialmente como foi tratada a especialidade, correto? Perfeito. A hemodinâmica era uma especialidade basicamente de Uhum. diagnósticos invasivos, né? Uhum. De medidas de pressões, de gradientes, de Uhum. fluxo de áreas valvares e Uhum. tudo. E tinha também a angiografia, né? Você Certo. fazia também um diagnóstico angiográfico. Mas se dizia que a gente era fotógrafo dos cirurgiões Aham. cardíacos, né? Aham. Mas a partir de 77, quando um médico alemão em Zurique, o Andreas Grunzig, fez a primeira angioplastia coronariana com balão, ele fabricando os Uhum. microcatéteres Uhum. na sua cozinha, na cozinha de sua casa, Uhum. improvisando, fez a primeira angioplastia coronariana. A partir daí nasceu a cardiologia intervencionista, né? É. O hemodinamicista, ou agora cardiologista intervencionista.
Que age no momento do diagnóstico. É, Né? Passou a não só fazer diagnóstico, como também procedimentos terapêuticos. E Perfeito. depois vieram muitos outros procedimentos terapêuticos que a gente pode falar, e a cardiologia intervencionista cresceu muito. E hoje a hemodinâmica está um pouco relegada para segundo plano, porque o ecocardiograma cresceu muito nos diagnósticos, e o que se faz mais mesmo é intervenção. Ok. A intervenção em cardiologia é algo entre o cardiologista clínico e o cirurgião. Você é meio cirurgião e meio clínico, né? Então eu acho que aí eu me encaixei bem, porque eu gostava das duas áreas, né? Exato. Esse período de residência e morar em São Paulo, depois você volta a Teresina, isso foi mais ou menos quando? Eu fiquei 5 anos em São Paulo. Voltei em 90, no início dos anos 90, e já para trabalhar mesmo aqui. Você foi o primeiro hemodinamicista em Teresina? Não. A hemodinâmica do Piauí, a cardiologia intervencionista, tem aproximadamente 40 anos. Ok. Eu participei dos últimos 35 anos. O primeiro hemodinamicista de Teresina, ou em Teresina, foi o professor Moacir Godoy. Moacir Godoy. Ele era professor da Escola Paulista de Medicina. Dr. Paulo Cortelazzi montou um serviço de cirurgia cardíaca no Hospital Santa Maria, que foi o pioneiro, o hospital pioneiro nessa área. E trouxe o Dr. Moacir Godoy. Ele deixou São Paulo, deixou a Escola Paulista e veio para o Piauí. E aqui no Piauí, além dele ter sido pioneiro, ele fez um trabalho muito bom, não só na cardiologia hemodinâmica, mas também na cardiologia em geral, formando muitos cardiologistas, né? Ele, como professor, ajudou muito o desenvolvimento da cardiologia, da Sociedade Piauiense de Cardiologia e tudo. Mas ele era um hemodinamicista mesmo. A parte de cardiologia intervencionista, de intervenção, não era muito o métier dele, né? Ok. Então, você vê, então, a hemodinâmica, ela cria uma especialidade dentro da cardiologia e termina tendo poucos profissionais que lidam com isso. Quer dizer, quando você chega em Teresina e o Dr. Moacir Godoy está trabalhando, eram poucos que existiam. Inicialmente, você forma esse serviço foi formado no São Marcos, se eu não me engano. Isso. Conte um pouco mais disso. Como é que de forma foi essa ideia? O Moacir chegou uns 5 anos antes de mim. Eu cheguei em 90, ele chegou antes. Ele era único, né? Mas ele foi formando 2 pessoas aqui. O Dr. Paulo Rogério, que ainda atua na cardiologia clínica, um médico muito importante. Sim. E o Dr. Luiz Paulista, como era chamado. Sim. Eram 2 estudantes de medicina que estavam se formando, médico recém-formado, e começaram a trabalhar com o Moacir e ajudá-lo. O Paulo ficou aqui muito tempo fazendo hemodinâmica, e o Luiz Paulista foi para São Paulo, fez residência em hemodinâmica, mas não voltou para o Piauí. Foi para Cascavel, no interior de São Paulo, né? Mas o mais curioso do Luiz Paulista é que quando eu cheguei em São Paulo, ele estava fazendo a residência, me apresentaram ele como Luiz Piauí, que ele tinha vindo do Piauí. E aqui na época da faculdade ele era conhecido como Luiz Paulista, porque ele era de São Paulo, a família dele veio de lá. Okay. Então ele nunca perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Mas esse serviço, quando você coloca só o serviço, vai começar a trabalhar no São Marcos. Então, no São Marcos já havia uns 3, 4 anos um serviço de cirurgia cardíaca. Mas os exames, eles operavam com exames feitos no Santa Maria. E aí, na época, os cirurgiões, junto com o Dr. Alcenor, resolveram comprar uma máquina de hemodinâmica. Foi a segunda máquina de hemodinâmica do Piauí. E ela foi inaugurada, esse serviço, em 16 de janeiro de 1990. Eu e Dr. Raul de Bastos, essa dupla, começou a trabalhar lá juntos e trabalhamos juntos por muitos e muitos anos. Dupla de ouro. Depois, só lá para os anos 2000 é que apareceram os outros serviços. Aí começou a aparecer em quase tudo que é hospital, né? Hoje nós temos quantos no Piauí? Temos acho que 5 em hospitais privados em Teresina e 2 em hospitais públicos, que é o HGV e o Hospital Universitário. E tem um serviço em Parnaíba. Em Parnaíba foi a primeira cidade do Piauí a interiorizar a hemodinâmica. Você acha que isso é suficiente para a nossa população? Eu acho que deve ter um em Picos, logo, uma cidade maior, importante que tenha. E o que
o déficit que ainda existe em Teresina é porque os hospitais públicos, na época, quem fazia cateterismo cardíaco pelo SUS era o Hospital Santa Maria e o Hospital São Marcos. E eles tinham um volume grande. Depois que esses hospitais deixaram de fazer pelo SUS e o Hospital Universitário e a HGV começaram a fazer, no início eles não conseguiam substituir os outros em termos de demanda. Mas atualmente sim, atualmente já se faz muito cateterismo cardíaco, intervenção nesses hospitais, mas ainda há carência, ainda há carência. A carência maior é o tratamento do infarto agudo. O tratamento do infarto agudo, ideal, perfeito, é a intervenção imediata. Leva para o laboratório de cateterismo, abre a artéria, implanta um stent. Esse é o melhor tratamento, é o tratamento ouro. Esse tratamento não se faz em Teresina, não se faz no Piauí. Sim. O paciente só é tratado com trombólise, que é uma das opções, para dissolver o trombo, abrir a artéria, mas não é tratado com o padrão ouro, porque não tem no hospital universitário nem no HGV uma porta aberta para fazer o cateterismo desse paciente e a angioplastia na hora que ele precisa. Eu sei. Então, há essa barreira a ser vencida aí. Há essa barreira a ser vencida e com certeza será, né? O hospital universitário já faz um bom serviço, mas não tem porta aberta. O HGV também está crescendo e tem projetos aí, a gente vê da Secretaria de Saúde, de ampliar esse atendimento, de colocar mais hemodinamicista e de repente até colocar 24 horas, que seria o ideal para poder atender esses pacientes com infarto prontamente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também é fragmentada em várias outras mini-sociedades, digamos assim. Isso. Porque eu conheço a Sociedade de Hipertensão, existe alguma que lida só com hemodinâmica? Existe. A SBHCI, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica em Cardiologia Intervencionista. É uma sociedade muito bem organizada, né? E ela já existe há muitos anos. E ela proporciona a realização de eventos, congressos, certificação. Eu mesmo fui durante 10 anos, eu participei da Comissão de Certificação Profissional da SBHCI. Sim. Essa comissão, ela prepara as provas para os novos hemodinamicistas que querem entrar na sociedade, que é uma prova teórica e prática, fazendo cateterismo, angioplastias. Eu fui para vários estados do Brasil como representante da sociedade para ver e fazer provas para novos hemodinamicistas. Isso foi uma função que eu me orgulho muito, né, de ter contribuído com a formação de novos hemodinamicistas dessa forma, fazendo provas e vendo se eles estão em qualidade adequada, né, no Brasil quase todo. O Piauí tem quantos hemodinamicistas? Atualmente o Piauí tem uns 17 hemodinamicistas atuais. Bom, uma coisa que pouca gente sabe é que o profissional que exerce a sua especialidade dentro da medicina, ele também tem um fator de risco, que é a irradiação. A irradiação é presente no hemodinamicista no seu dia a dia. Isso impacta em alguns cuidados? Que tipo de cuidado você fez ao longo desses 35 anos, por exemplo, à frente desse serviço, em relação à irradiação? E quais os riscos que nós temos para esse profissional? A gente sabe que a medicina, em muitas áreas, é uma profissão de risco para o profissional, né? A cirurgia com muito sangue, com possibilidade de infecção por vírus, hepatite, HIV e tudo, e muitas outras, né, correm risco. Hemodinâmica, cardiologia intervencionista trabalha com radiação. Voltando a isso, quem trabalha com doença infecciosa também se submete a muito risco, né? Também. Várias áreas. A insalubridade, ela não é nunca nem tão bem vista como deveria ser vista na medicina, com algumas profissões. Perfeito. Agora, da cardiologia intervencionista, ela realmente é muito acentuada, né? O risco que o médico corre. Ele corre riscos ortopédicos, porque ele trabalha o tempo todo em pé, com avental de chumbo, protegendo todo o tórax, abdômen, tireoide, com óculos plumbífero. Então, isso pode levar a problemas ortopédicos, pode levar a câncer, principalmente a incidência de câncer do sangue, as leucemias é muito maior no hemodinamicista, a catarata e a todos esses outros riscos. Você tenta
amenizar usando as proteções adequadas, né? Como proteção na mesa, proteção na sua frente de chumbo, né? Transparentes, mas plumbíferos, óculos e todos Câncer os... de cérebro é possível? Câncer de cérebro também, para quem pega muito radiação, geralmente do lado esquerdo, sem as proteções adequadas, há relatos de aumento da incidência nesse tipo de profissional. Então você tem que ter muito cuidado desde o início. Eu confesso que eu sempre tive muito cuidado, usei óculos de proteção, todas as proteções e todas, mas isso não é um hábito tão generalizado. Muitos jovens intervencionistas de hoje, porque hoje não é só o cardiologista intervencionista, tem um neurocirurgião atuando na sua área também na intervenção, o cirurgião vascular, o eletrofisiologista, todos eles, muitos jovens, acham que aquilo Vai negligenciar. negligencia e isso pode ter problema no futuro. Aham. É preciso ter um alerta sobre isso, né? E utilizar meios que possam não só dar proteção, inclusive proteções trabalhistas, porque Sei. raramente o médico é levado a cobrar isso dos seus superiores, né? Então, Perfeito. Quem coordena um serviço desse, como eu coordenei no Hospital São Marcos por 35 anos, tem que ter muito cuidado, não só com você, mas com toda a equipe. Então tem que ajudar na orientação, tem que ir atrás de reivindicar a compra de todos esses equipamentos de proteção. Então isso é função de quem coordena os serviços. e o doutor Antenor, teve alguma experiência com o ensino? Chegou a dar aula em alguma universidade? Então, quando eu cheguei em Teresina, depois de alguns anos, o Moacir Godoy voltou para São Paulo. Sim. E ele era professor da Federal, dava todas as aulas, todo semestre, nessa área de cardiologia intervencionista. E aí ficou sem professor para essa área. Eu fui convocado na época pelo chefe da clínica médica, que era Dr. Gilson Portela, cardiologista, meu tio, né? Irmão de meu pai, para dar essas aulas de forma voluntária. E eu me voluntariei, fiquei todo semestre dando essas aulas para os alunos que passavam na clínica médica, durante 12 a 15 anos. Depois a universidade não precisou mais da minha atuação, já tinha outros substitutos, mas eu fiz voluntariamente pela Federal esse período de 12, 15 anos, não lembro exatamente quantos anos, e com uma contribuição para a Universidade Federal do Piauí, que me deu tanto. Eu me formei em medicina porque existia a Federal do Piauí, e ela era única. Eu não poderia, na época, estudar fora. Eu sou filho de funcionários públicos, pai e mãe, 6 filhos, não tinha como eu estudar fora, né? Então eu devo a minha formação à UFP, e nada mais do que justo de contribuir de alguma forma. Mas esse sentimento só nasce nos corações bons. Não é para todo mundo isso, não. Muito obrigado. Mas isso é verdade. Grandes amores não são para corações pequenos. Muito boa, ótima frase essa, perfeita. Teve alguma experiência na sua vida do ponto de vista associativo, dentro da sociedade? Sim, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Piauí durante 2 anos, que é o mandato, e sempre fui muito atuante na sociedade, né? Eu, graças a Deus, tenho um convívio muito bom e um respeito muito grande dos meus colegas, né? Eu, quando resolvi ser médico, o meu principal objetivo, eu acho que atingi. Eu queria ser um bom médico, né? Um médico humano, mas também um médico cientificamente bem preparado. E pela minha conceituação entre os pacientes e meus pares, eu acho que eu atingi esses 2 objetivos. E fico contente porque terminei sendo o herói da minha mãe. E é bom a gente ser herói da mãe, da esposa, porque é uma conquista grande, né? Eu sei que você é um médico, uma pessoa, um cidadão que homenageia de forma constante, perpétua a sua mãe, né? Através da fundação
que você criou, Sim. né, Certo. Beleza. em prol do combate ao câncer, né? Um grande trabalho e uma grande homenagem. É verdade. Mas isso é uma oportunidade também que temos ao longo da vida, né? De cometer isso e nos dá prazer também por conta disso, né? Mas, acima de tudo, está embutido o ato em si. Para que serve aquilo, né? A instituição. Esse é que é realmente Sim. o foco da questão. Eu queria dizer mais uma coisa. Eu acho que o jovem médico que entrar nessa carreira e que não tiver como objetivo principal aliviar o sofrimento das pessoas, Uhum. eu acho que ele não está escolhendo a carreira certa. Esse seria, então, o foco principal da escolha por ser O médico. foco principal, eu acho que... Curar quando possível, aliviar sempre. Quando eu fui convidado para essa sua entrevista, eu pensei e resolvi até escrever. Eu acho que eu escrevi uma coisa interessante. Eu gostaria de transmitir isso para os mais jovens. Ótimo, ótimo. Qual a função social da medicina? Perfeito. Certo? Eu acho que você pode resumir dessa forma. A boa prática médica é uma bela arte, certo? Mas ela é uma conquista da humanidade. A medicina é uma conquista da humanidade. Sua função é aliviar o sofrimento. A empatia e saber se antecipar às necessidades do paciente fazem de você um bom médico. Mas a medicina clínica é um empreendimento intelectual dos mais satisfatórios. O processo do diagnóstico e de um efetivo plano terapêutico, quando bem feitos, é um processo muito elegante em sua profundidade intelectual. Mas o fato dessa profunda atividade intelectual ter uma finalidade maior, que é o bem do ser humano, a torna mais magnífica. E por fim, a medicina mal feita é dolorosa de ver e mais ainda de experimentar, pois pode trazer sofrimento e morte e enormes custos para a sociedade. Perfeito, extraordinário esse texto, muito bacana, nada como terminar essa magnífica entrevista com um texto como esse. Você dá um bom exemplo para todos nós, não só os estudantes, mas os nossos médicos ainda atuando, que tem que lembrar disso todos os dias da sua prática clínica, creio que sim. Então, Luiz, muito obrigado por esse convite e eu aceitei porque eu conheço que você é muito educado, muito elegante, muito gentil. E fiquei muito satisfeito de participar disso e desculpe em alguns momentos a emoção, porque a gente tem que lembrar de coisas antigas. Que levam a isso. Mas isso faz parte do nosso entrevistado. Ele está sempre mais emotivo do que todo mundo. Foi realmente sensacional ouvir aqui o Dr. Antenor Portela, esse magnífico médico que tem colaborado tanto pela medicina do nosso estado, especificamente na sua área, e que encerra essa entrevista com essa lição de vida. Serve não só também para os médicos jovens, mas para todos nós, médicos que atuamos na área. A sociedade deve lembrar que a boa medicina existe e ela está aí guardada para você em algum lugar. Muitíssimo obrigado. Renovo o nosso convite para que você possa continuar ouvindo as nossas entrevistas e, ao final, poder comentar alguma coisa através do Instagram ou do Spotify. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, à Federal. Por isso que eu estou aqui. A Universidade Federal, que promove esse belo encontro. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.